Formas de vidas com centenas de anos despertam no gelo. Bebê nasce com cauda na Colômbia. Sonda japonesa Hayabusa 2 coleta com sucesso amostras do asteroide Ryugu. E conheça a garra de Chernobyl, um dos objetos mais letais do mundo, que mata com apenas um toque. Quase isso, tá? Não é tanto assim. Essas e outras notícias você só vai ver nesta edição do Almanaque Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais um Almanaque Assombrado para vocês. Edição de sexta-feira, chegou mais um final de semana. Que delícia, hora de descansar para muitos, né? Espero que aproveite esse ótimo final de semana que está para chegar. E eu trago sempre o Almanaque aqui para vocês de segunda a sexta, meio-dia e meia, horário de Brasília. Mas sábado e domingo tem vídeo do Matheus também, tá? Meio-dia e meia, tem as notícias, tem especiais aí, eventualmente. Também 11 horas da manhã tem vídeos da minha esposa, da Ana Paula. Tem ao vivo por volta das 22 horas. Sempre tem vídeo aqui no canal Assombrado. Aqui o desconhecido é levado muito a sério e você já sabe disso. Você que me acompanha há tanto tempo. Mas, Matheus, para de falar baboseira e começa logo. Tá bom, desculpa, vamos lá. Olha aqui, começando com formas de vida com centenas de anos despertam no gelo. É um musgo, tá? Que foi encontrado em geleira da ilha lá no Canadá. E que mantém um leve tom esverdeado até hoje. Então aqui, ó, não é essa geleira que eu acredito, tá? Tá mostrando aqui só um pico cheio de neve, mas vamos lá. Uma geleira conhecida como Teardrop Glacier, localizada na ilha canadense de Ellesmere, manteve formas de vidas ancestrais congeladas em uma região do solo conhecido como permafrost. O permafrost você ouve falar sempre aí. Uma camada que pode não derreter por milhares de anos. Então é uma camada dura como se fosse rocha, cara. Mas é gelo ali, compacto mesmo. E aí esse gelo armazenou esse musgo dentro dela. E ficou lá dentro desse permafrost, ajudou também a evitar as intempéries da superfície, a radiação solar poderia mutar o DNA e tudo mais. Então preservou meio que o musgo lá dentro. E o musgo tem uma vantagem. Ele elimina a água quando percebe que o bicho vai pegar. E a água, como você sabe, eu tenho certeza que você sabe que a água líquida faz 3,4 pontos de hidrogênio. Mas quando ela congela, ela forma 4. O máximo, entendeu? Bioquímica. Forma 4. Por isso, quando você coloca a água na forminha de gelo, na hora que você pega a pedra de gelo, está maior, entendeu? Porque ela formou 4 ligações ali, 4 pontes de hidrogênio ali dentro. Na forma líquida tem 3,4. Agora imagina a membrana celular. A hora que a água congela, vai estourar a membrana. Então o que acontece? Vai matar a vida, né? Nesse caso, se você eliminar a água, desidratar, você consegue ficar por mais tempo vivo. É o que esse musgo faz, mas esse musgo consegue ficar por centenas de anos. Tem uma foto dele aqui, como você pode ver, foi retirado lá do permafrost. E tá vendo uma parte aqui esverdeada? Será que o bichinho tá vivo depois de centenas de anos? Pois colocaram em solo produtivo, fértil, né? E não é que ele reviveu? Olha, meu amigo... Então, aqui ó, descoberta de musgos de 1,5 mil anos atrás enterrados no permafrost do Ártico. Então tá aqui, ó, esse musgo consegue ficar ali centenas ou até milhares de anos congelados e depois, nas condições ideais, voltar à vida. Mulher encontra objeto aterrorizante, amaldiçoado depois de se mudar para a nova casa. Aconteceu em Brisbane, lá na Austrália. Carrie Moran realizou um sonho. Comprou uma casa. E ela estava vivendo na casa dela quando foi no jardim e desenterrou este objeto de cerâmica aqui, ó. Uma bola com um caixão incrustado. Ela publicou ali o que poderia ser isso e recebeu mais de 10 mil comentários, mandando ela chamar um exorcista, mandando ela jogar fora, dizendo que isso era maldição, voodoo, macumba, o que quer que seja. O que ela fez? Passou sálvia na casa, vinagre, sabe? Foi desinfetando ali dos possíveis fantasmas. Resolveu ligar para a dona anterior. Aí a dona anterior falou, para com isso daí é uma coisa que meu filho fez na escola. Ele fazia essas coisas de cerâmica na aula de cerâmica. E aí eu chegava aqui em casa e devolvia para a terra, né? Cerâmica é terra, é argila. Então eu devolvia para a terra, enterrava de volta no jardim, não tem nada demais. Aí a mulher ficou bastante aliviada. Mas olha que cerâmica mais bizarra, né? Aqui deveria ser um toco de uma árvore. Aqui a gente vê uma rosa, aqui um caixão.
Então será que aqui é um ciclo de vida? Sei lá o que ele tentou representar aqui neste objeto. Mas não era amaldiçoado. Bebê nasce com cauda na Colômbia, rapaz. Olha aqui, a cauda tem 13 centímetros, tá? 13 centímetros. Chamou a atenção do mundo inteiro, né? Viralizou. Mas as notícias dizem que já foi removida a cauda, o bebê está bem. É uma cirurgia relativamente simples. Porque a cauda não tem terminação nervosa para ligar aqui com o sistema nervoso. É simplesmente músculo e tecido adiposo. Então basta você pegar a tesourinha ali, o bisturi, tá, cortar, dar uns pontinhos e pronto. Aliás, você, a minha esposa aqui do lado, todo mundo já teve cauda um período da vida. Tem gente que ainda tem um restinho. Tem gente que ainda tem um restinho aqui. Desse tamanho aqui são muito poucos casos, tá? Durante o nosso estado embrionário, a nossa cauda é absorvida pelos glóbulos brancos ali, destrói. Aí, por algum problema genético, às vezes acontece isso daqui, mas é muito raro, tá? Em toda a história, apenas 100 casos semelhantes nos registros médicos. E durante o século XIX até agora, do século XIX até agora, tá? Passou todo o 20 até agora, só 30 casos de bebês nascidos com esse tipo de cauda vestigial. Não deixa de chamar a atenção, né? Mas, ó, só dar um piquinho aqui, cortar e vai ficar tudo normal com o bebezinho. Mistério de Nefertiti. A rainha egípcia pode estar enterrada no túmulo de Tutankhamon. O túmulo de Tutankhamon, né, foi descoberto ali pelo Howard Carter, pelo seu financiador. Vários morreram, já fiz o especial, ó. Vai no card aqui em cima para ver a história da múmia, a descoberta do túmulo de Tutankhamon. E tem gente que diz que a Nefertiti, mãe dele, esposa do Akhenaton, está enterrada nesse túmulo. E levaram um raio-x lá que descobriu partes orgânicas ocultas ali. Agora os químicos vão ter que provar que tem algo atrás das paredes. Por quê? Porque para acessar lá vão ter que quebrar algumas paredes do túmulo de Tutankhamon, que é um dos locais mais visitados ali do Egito. Então, como mostra essa imagem aqui, a gente vê aqui a túmula, né? O túmulo do Tutankhamon, desculpa. É esse aqui são duas partes secretas, eu falo disso no meu especial. E poderiam ser essas partes em anexo aqui, ó, onde estaria enterrada a famosa rainha Nefertiti, que é famosa pela sua beleza e pela sua governança, que é um busto de Nefertiti, tá? Se eu não me engano, está no museu aí de Dresden, na Alemanha, ou em Berlim. Por favor, coloquem aí nos comentários se eu estiver errado. Mas ela é a rainha Nefertiti. Por que será que eles usavam isso na cabeça? Porque acho que eles rapavam os cabelos, né? Calor lá, piolho, essas coisas. Então tá aqui, vamos aguardar lá. Se os químicos provarem que as cavidades dentro do túmulo do Tutankhamon são de origem humana, essa descoberta comprovará a teoria apresentada pelo egiptólogo inglês Nicholas Reeves. Segundo a Nefertiti, mulher do faraó Akhenaton, que teria nascido cerca de 1370 a.C. e morrido com apenas 40 anos de idade, pode estar enterrada em uma das câmaras na parte de trás do túmulo. Cientistas desafiam Einstein com a teoria dos camaleões. Você sabia que não existe só a teoria do Einstein lá para explicar a gravidade? Existe a teoria dos camaleões. Eu não fazia ideia que existia isso. Por isso que é importante você assistir sempre o Almanaque Assombrado e deixar aquele joinha bem legal para o Matheus, tá? Que olha aqui que legal. Vou contar para vocês o que é essa teoria dos camaleões. Então vamos lá. Pesquisadores da Universidade de Durham, lá na Reino Unido, publicaram um artigo que revela que a teoria da relatividade geral do Einstein pode não ser a única maneira de explicar como a gravidade funciona ou como as galáxias se formam. O que eles fizeram? Pegaram supercomputadores, tá? E simularam o universo usando um modelo alternativo da gravidade, a teoria dos camaleões. É chamada assim por quê? Porque altera o comportamento de acordo com o ambiente. Tá? Então, de acordo com o ambiente, vai alterar o seu comportamento. E concluiu que galáxias como a nossa poderiam ter se formado seguindo leis diferentes das da gravidade. Einstein desenvolveu a gravidade no início do século XX, né, para explicar o efeito gravitacional. Em 1905 ele apresentou a teoria da relatividade, em 1930 a teoria geral, né, da relatividade, um negócio assim. E até hoje a gente usa essas leis do Einstein como aí para explicar a gravidade. Até agora, os cientistas sabiam, a partir de cálculos teóricos, que essa teoria dos camaleões pode reproduzir o sucesso da relatividade no nosso sistema solar. Tem que ser com S maiúsculo, tá? Sistema solar. Mas o que a equipe da universidade fez foi demonstrar que galáxias reais podem se formar através desta abordagem.
Que louco, cara. Isso não significa que a teoria da relatividade está errada, tá? Mas mostra que não tem que ser a única maneira de explicar o papel da gravidade na evolução do universo. E esse estudo também pode ajudar a entender a misteriosa energia escura, a substância misteriosa que acelera a expansão do universo. Vamos esperar aqui este telescópio começar a funcionar para termos maiores detalhes. Diferentes tipos de fantasmas. Aqui no canal tem uma playlist, tipos de fantasmas. Natural, poltergeist, entidades, impressões e não lembro, são 5 tipos. Natural, poltergeist, entidade, impressão. Bem, não lembro. Mas aqui nesse site aqui, Paranormal Daily News, tá? Está falando aqui do fantasma interativo, que é o que aparece, seria um parente nosso. Desse tipo ectonévoa aqui, ó, também aparecem várias fotografias. Do poltergeist, né, o famoso que pode aí manipular objetos e tudo mais. Os orbes, tá, que na maioria das vezes são poeiras, mas nem todas as vezes são poeiras. O fantasma do funil, eu já vi várias fotos onde aparece esse tipo de fantasma aqui, ó. Que é o fantasma do funil. E outras manifestações, como um cachorro fantasma, que às vezes nada mais é do que uma impressão astral, uma forma pensamento. Aqui é um artigo onde uma moça, num trabalho dela, revisou os artigos do New York Times de muito tempo atrás para ver quantos falavam de fantasmas. E ela encontrou diversos artigos do New York Times falando de fantasmas, como por exemplo aqui, ó, A Verdadeira História do Goblin da Rua 27, publicada em 1870. A História de um Exorcismo em Passaic, em 1913. E também em outros locais aqui dos Estados Unidos. E naquela época ela estava falando que tinha muito mais história de fantasma no jornal do que hoje. Hoje você não vê história de fantasma no jornal, a não ser que, sei lá, o fantasma pegar o morador, levitar e falar para os repórteres tirar foto, né? Mas raramente você vai ver os fantasmas, os jornais foram para uma linha editorial diferente. Mas lá no início do século XIX, no final, desculpa, do século XIX, início do século XX, os jornais eram a única forma de ter notícia. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada ainda ali. Então eles noticiavam esse tipo de informação, que com certeza dava ibope, né? Mas tirava a credibilidade. Então quando o New York Times foi comprado por um novo proprietário, ele acabou ali, nesse período aqui, tirando essas histórias de fantasmas, focando em outra linha de informação. Sonda Hayabusa 2 do Japão coleta amostras do asteroide Ryugu com sucesso. Tocou na quarta-feira por volta das 22 horas, tá? A sonda foi lá e coletou novamente amostras. Ela já tinha tocado a superfície do asteroide uma vez, tá? Quando disparou projéteis para liberar detritos. E em abril lançou explosivos para abrir uma cratera, com o objetivo de liberar ainda mais materiais para serem coletados. E agora ela coletou aí, fez o segundo pouso lá no asteroide e já coletou as amostras, que serão trazidas para o nosso planeta no final de 2020. Tudo aconteceu aqui às 22 horas, horário de Brasília. O canal Space Today, do Sérgio Sacani, transmitiu tudo ao vivo. Eu dei uma espiadinha ali, tá? Esse asteroide é grande, 850 metros de diâmetro, 300 milhões de quilômetros do planeta Terra e é um asteroide do tipo carbonáceo. E com essas amostras que vão chegar aqui no nosso planeta, eles pretendem entender como foi formada aí, ou como era o nosso sistema solar lá na sua formação em 4,6 bilhões de anos atrás. O OVNI extraordinário é filmado perto da Estação Espacial Internacional. Este OVNI aqui nesse formato bizarro aqui. Nunca tinha visto esse formato aqui. Quem que achou esse OVNI? Foi Scott C. Warren? Não! Foi o Street Cap 1. Até fiquei surpreso, cara. E ele falou que logo após esse OVNI aparecer na tela, cortou a transmissão da NASA. Deu aquela tela azul, né? Quando aparece alguma anomalia, eles cortam. Então eu já fiz um vídeo, olha o card aqui em cima, ó, tá? O card aqui em cima, com alguns vídeos mostrando coisas estranhas e a NASA indo lá e tá tesourando. Aí eles mudaram, né, em programas de edição de fotografia, alguns parâmetros, e olha aqui o objeto como tem um formato muito maluco. Parece um até que ficou perto do Sol aqui nessas outras fotos.
Marinheiros russos evitaram a catástrofe planetária durante incidente com submarino nuclear, afirma oficial militar em funeral. Kremlin se recusa a revelar a missão do submarino, citando segredo de Estado. Seguinte, vocês estão sabendo que uns 15 dias, um pouco mais atrás, um submarino russo, no mar de Barents, ocorreu uma explosão, segundo a mídia russa, onde 14 marinheiros morreram. Esse submarino que aconteceu, isso não é um submarino qualquer, tá? Ele é o submersível Lossarik. Eu estava vendo um vídeo do Hoje no Mundo Militar explicando o que é esse Lossarik. É um submarino feito para ficar bem no fundo do oceano. Demorou mais de 15 anos para ser feito o projeto, tanto é que ele tem que ser lançado a partir de um submarino maior. E ele tenta ficar ali perto dos cabos de comunicação, espionando e tudo mais. Então, para o Kremlin não revelar o que ele estava fazendo, ele disse que era pesquisa científica, tá? Aí você fala, ah, claro, meu amigo Kremlin, a gente acredita em tudo que vem aí da Rússia, né? Tudo ali é meio estranho. Durante o funeral das 14 pessoas, um oficial, tá? Disse que os mortos, disse para os parentes que os mortos evitaram uma catástrofe planetária antes de morrer. Então, o que será que eles estavam fazendo ali? Por que uma catástrofe planetária? É um submarino nuclear, mas o que ele poderia causar ali de... o planeta inteiro ficaria abalado? Nunca vamos saber, provavelmente, tá? Ou só daqui uns 80 anos, quando for desclassificado esse documento. Cientistas procuram chave da porta do mundo paralelo. Essa fotografia do Sputnik eu gostei. Como eu já disse, eles sempre colocam fotos nada a ver aqui, né? Com o evento que eles estão relatando embaixo. Mas isso ficou interessante. O que vão fazer os experimentos? Presta atenção, é bem simples. Essa cientista aqui, Lea Burshout, é um físico. Achei que era uma física, Lea. Físico do Laboratório Nacional de Oak Ridge, no estado de Tennessee, tenta confirmar a existência da matéria espelho e efetivamente abrir um portal para o universo paralelo. Olha só, o experimento envolve um envio de um feixe de partículas subatômicas através de um poderoso ímã diretamente para uma parede impenetrável. Se o experimento for bem sucedido, algumas das partículas se transformarão nas suas versões de espelho e atravessarão a parede, fornecendo as primeiras evidências da existência de um mundo paralelo. Então eu vou pegar uns feixes, tá? Vamos pegar um feixe de partículas, botar no ímã poderoso e jogar contra uma parede impenetrável. Nada passa dessa parede. Mas se detectar algo do outro lado, vamos pôr uma tela aqui para detectar partículas, se acender alguns pontos, então alguma partícula espelho se materializou do outro lado. Então existe um mundo paralelo, porque não passa nada por aqui. Então vamos aguardar, né, lá. Tudo se resume se seremos capazes de fazer brilhar nêutrons através de uma parede. Será que existe um mundo paralelo? Eles dizem que a gente nunca vai se ver aqui, nosso eu espelhado. Mas podemos ver planetas espelhados e outras coisas, cara. Pedras paralelas, átomos paralelos, planetas, estrelas. É muito louca a física, né, cara? Vamos aguardar, ver o resultado, se consegue passar algum desses partículas, os nêutrons aí, desta parede impenetrável. Pois é, amor. Mulher perde a voz por 12 anos depois de ter engolido uma moeda. Tá bem louco o título aqui, tá? Não vai por ele, não. Marie Hefferman. Ela tinha 13 anos na época quando perdeu a voz. Foi no médico. Os médicos disseram que ela tinha um caso agudo de bronquite, laringite. E os sintomas dela não melhoraram. E ela perdeu a voz. Não conseguia mais falar nada e ninguém falava com ela. Porque não conversar, mas ela não ia responder nada. Tá? Simplesmente parar de falar comigo. Então, 12 anos depois, sentada no trabalho dela, ela de repente começou a engasgar com alguma coisa. E conseguiu desembolsar uma dança de 1959. Não entendi isso daqui. Acontece que a moeda tinha sido alojada em suas cordas vocais, impedindo-a de vibrar. Então a moeda deve ser isso daqui, ó. Uma edição de alguma moeda. Ela engoliu a moeda, tá? Ficou nas cordas vocais e a impedia de vibrar. E ninguém viu que estava a moeda lá. E ela ficou 13 anos sem falar por causa da moeda. Depois desse tempo, ela engasgou e espelhou a moeda. Essa história tá muito doida, né? Essa história tá muito louca. Depois eu te conto. Está muito louca essa história, rapaz. Por quê? A mulher engoliu a moeda, ficou nas cordas vocais e durante 13 anos ela ficou sem falar. 13 anos a moeda não ficou nas cordas vocais? Ficou 12 anos ela ficou. A 12 moeda anos. ficou 12 anos na corda vocal? É, e os médicos não descobriram isso, aí até que um depois dia ela tirou? teve uma crise e saiu a moeda. Não oxidou,
nada. Eu pensei, encapsulou, né? Tá estranha essa notícia aqui, mas vamos lá. E estamos quase terminando, tá? Vamos falar aqui da garra de Chernobyl, objeto mais letal do mundo, que mata com apenas um toque. Não é isso, tá? Não é que você tocou, desligou. Vou tocar, morreu. Não, mas você vai morrer. O objeto foi utilizado para remover parte do teto da usina e concentra uma das mais altas taxas de radiação do planeta. Está aqui na usina de Pripyat, para qualquer um desavisado, sem nenhuma cerca, vinha aqui tocar nela. Ela ia lá no topo, pegava aquele material radioativo com grafite e colocava em outros locais para liberar ali aqueles dejetos, destroços, né, melhor dizendo. E segundo especialistas, tocar nela significa morrer em pouquíssimo tempo. Quanto será que é esse pouquíssimo tempo? Eu não sei quando é pouquíssimo tempo, mas quem fez a análise foi esse rapaz aqui, Rob Maxwell, de 33 anos. Será que não é ele que eu já falei aqui, que contou a história dos fantasmas lá de Chernobyl? Que virou o Homem-Mariposa lá em Chernobyl, que é um australiano? Acredito que seja a mesma pessoa. Condenados à morte no Irã poderão assinar pré-venda de órgãos. Então, se você for condenado no Irã à morte, com pena irreversível, sem apelação, nada, você pode vender seus órgãos antes. Não é ilegal no Irã vender órgãos. Não é ilegal. Mas os médicos e todo mundo ficou embasbacado. Falou, meu Deus do céu, a gente já é mal visto, né? O Irã acabou de tentar aí botar um petroleiro inglês nas águas iranianas, lá a guarda revolucionária, quer causar o caos lá no Estreito de Hormuz. Procura o canal do Hoje Militar para saber o que é o Estreito de Hormuz. É bem interessante. Agora libera aí a venda. Bem, vai ficar para os parentes, eu tenho certeza, o dinheiro. Pro cara que não vai. E olha aqui a última notícia aqui dessa semana. Um casamento aqui bem feliz. Olha que casal sorridente. Se casaram numa cidade fantasma que eles amam. Chamaram 47 convidados e talvez alguns outros. A história é bem bonita, tá? Essa moça aqui. Um dia ela estava se sentindo sozinha. Aí os amigos ficaram falando na orelha dela ao longo do tempo. Ela tomou um vinho. Resolveu se cadastrar num site aí para namoros. Esse cara viu, gostou dela, eles viram que tinha muito em comum os dois. Ela cresceu em Vermont, um estado frio lá dos Estados Unidos, onde os homens têm barba. Ela falou, oh, ele tem barba. Já gostei de cara que ele tem barba, igual os meus parentes, todo mundo que eu conhecia. Aí eles viram que gostavam de cidades fantasmas e resolveram se casar em uma. Olha que bonita a cerimônia, tem uma foto aqui do local. Se casaram numa padaria. É uma cidade fantasma viva, tá? Eu vou mostrar o nome aqui, porque moram 200 pessoas na cidade. Foi uma festança. O clima lá, ela falou que é igual ao da Irlanda. Faz entre 10 e 15 graus e a umidade é sempre alta. Olha que bonito. Fica no Colorado isso daqui, tá? E a cidade chama Silver Plum. Uma cidade fantasma viva que fica em um desfiladeiro ventoso e estreito, 90 quilômetros a oeste de Denver. Então aí, ó. Você que está aí sozinho em busca do seu amor. Funcionou. Botar lá no site relacionamento. Deu match. Se casaram e estão felizes da vida em se realizar a cerimônia numa cidade fantasma. Quer casar numa cidade fantasma? Comemorar as bodas de ouro, amor? Demorou. Então vamos fazer isso. Sombrados, não esqueça, só até domingo, 10% de desconto. Presenteie aí, ou se presenteie, camiseta Dark Girl. E seja membro do canal Assombrado. É muito legal conhecer os bastidores desse canal, tá? Liberamos ontem um vídeo aqui da gente fazendo uma crepioca com um ovo que tem 2 gemas. O ovo é desse tamanho aqui, eu tenho dó da galinha que botou esse ovo aí. Vamos acompanhar um pedacinho e custa R$ 7,99 por mês. Tchau, até mais. É o seguinte, pega esse ovo, amor. Olha o tamanho desse ovo. Coitada da galinha que botou um trem desse tamanho, cara. Olha o tamanho. Eu falei, um ovo de avestruz? O que é isso daqui? Quem já viu na beira da estrada aqueles negócios assim, ó. Ovo com 2 gemas. Vocês já viram? Fala aí, amor. Opa, olha lá, meu pai... As galinhas não estão botando. Meu pai falou, lá do sítio não estão. E aí o pai comprou na beira da estrada, porque ele sempre traz ovo caipira lá. Mas aí não tá dando certo e aí ele parou na estrada a comprar o ovo de 2 gêmeas. Vamos ver. Gêmeas? De 2 gêmeas. Vamos lá. Quebra o bichão, vamos ver se tem 2 gemas. Matheus nunca tinha visto. Ó. Não, quebra. Ah! Não é que tem 2 gemas, bichão?